Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome desse Deus, mais uma manhã aqui juntos com o alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa manhã, pela essa oportunidade, de estarmos aqui juntos para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu te convido nessa manhã, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco, fazer parte dessa manhã de hoje, amém? Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui, Deus, diante de Ti, Senhor, diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus tão fiel, diante de um Deus, aleluia, Senhor, que nos conhece, Senhor, que sabe de tudo sobre nós, Pai. Jesus, é por isso que aqui estamos, Pai, porque o Senhor nos conhece verdadeiramente, Pai. O Senhor nos conhece, Pai, por dentro e por fora, Pai. Por isso aqui estamos, Pai, diante de Ti, na Tua total dependência, Deus. Fica conosco, Pai. Nos ajuda nessa manhã, Senhor. Nos ajuda, Deus, a entender e compreender a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Traga, Senhor Jesus, a direção para as nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim. Presta atenção que Deus está falando com cada um de nós nessa manhã de hoje. Amém? Naqueles dias, dirigiu-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima, que nós vimos, as escolhas, dos 12 apóstolos, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus escolheu de dentro, dos discípulos, 12, aqueles 12 que ele deu o nome de apóstolos também, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui foi a escolha de Jesus. Glória a Deus, Então Jesus, ele escolheu, os seus apóstolos, ou seja, os seus discípulos para estar ali com ele, lado a lado, no seu ministério, para fazer parte, para compor o seu ministério, porque a gente sozinha, a gente não faz nada. Então aqui foi os apóstolos, que compôs o ministério de Jesus ali. Jesus, ensinou tudo a eles para que eles pudessem dar continuidade depois da sua partida, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus, ele chamou cada um aqui dos seus apóstolos, E quando nós olhamos, para os discípulos, quando nós olhamos para alguns deles, que a Bíblia destaca algo sobre eles, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia deixou algo escrito, de algum deles para que nós pudéssemos ter o entendimento. Jesus, quando ele escolheu cada um, Jesus, ele não errou na sua escolha. Jesus, ele não errou, quando ele escolheu Pedro, porque ele já sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Ele já sabia que Pedro ia negar. Jesus, quando ele escolheu Tomé, ele já sabia da incredulidade de Tomé. Quando Jesus escolheu, Judas Iscariote, ele já sabia que Judas seria o traidor, que Judas ia lhe trair, que era através da vida de Judas, que tudo ia ser consumado. Aleluia, glória a Deus. Então hoje, essa palavra para a minha vida e para a tua vida é para nós termos o entendimento que mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos defeitos, mesmo, com tudo, com todas as nossas frustrações, com os nossos medos, com as nossas incapacidades, com as nossas aleluias, com as nossas fraquezas, Jesus, ele nos escolheu. Jesus, ele já sabia de tudo isso. Jesus, ele sabia, da minha e da tua fraqueza. Jesus, ele sabia das nossas incapacidades,
Mas mesmo assim Jesus nos escolheu. Mesmo assim Jesus estendeu as mãos para mim e para você. Então nessa manhã de hoje, aleluia, glória a Deus, né? Talvez você esteja passando hoje por um momento difícil. Talvez você esteja passando, né? Aleluia, por uma sua situação difícil. A tua missão está sendo pesada. Talvez você está sobrecarregada. Muitas das vezes o fardo está pesado. Isso é normal. Tem dias que o fardo vai pesar mesmo. Tem dias, né? Aleluia, que a gente vai querer até parar, até desistir. Mas Jesus, ele não surpreende com nada disso de nós, não. Porque o Senhor Jesus, ele já nos conhecia. O Senhor Jesus, ele já sabia que tudo isso ia acontecer comigo, com você. Isso não pega Jesus de surpresa, né? Porque Jesus, ele já nos conhecia muito antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor, ele já sabia de tudo ao nosso respeito. Então hoje, né, aleluia, nada do que vier da nossa vida, de fraqueza, de incapacidade, vai surpreender a Deus, vai pegar Deus de surpresa, não. Porque ele já sabia de tudo do nosso respeito. Deus, ele não vai ficar surpreso quando ele olhar para mim e para você e ver muitas das vezes ali a gente querendo desistir, a gente querendo parar. Isso não vai surpreender a Deus, porque ele já sabia de tudo. Mas eu quero te dizer, a palavra que eu quero trazer hoje, a aplicação para a minha vida e para a tua vida é que mesmo nós sendo tão falhos, tão imperfeitos, tão fracos, Jesus, ele nos escolheu. Mas ele nos escolheu porque ele acredita em nós. Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, ei, Deus, ele acredita em você. Jesus, ele acredita em você. Aleluia, Jesus, ele acredita, mesmo Pedro negando ele 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus está dizendo, Pedro, eu creio em você, Pedro. Você vai conseguir, Pedro. Mesmo sabendo que todos os discípulos ali iam abandonar ele, né? No momento que ele ia mais precisar, ele ficou sozinho, os discípulos todos abandonaram. Jesus, ele sabia que isso ia acontecer. Então hoje, para mim, para você ter esse entendimento, Jesus acredita em mim e em você. Eu não sei, aleluia, a situação que você está passando. Se você está a ponto de desistir, a ponto de parar. Mas Deus me trouxe hoje aqui nessa manhã com essa palavra para te dizer, ei, não para. Jesus acredita em ti. Jesus acredita em você. Quando Jesus chega no barco de Pedro, Pedro já havia desistido com seus companheiros. Pedro já estava lavando as suas redes. Mas Jesus, naquele momento, quando chega ali, Jesus deu uma ordem e disse, lançai as redes para a pesca novamente. Jesus estava dizendo, Pedro, não desista, não pare, continue. Então essa é a palavra hoje para a minha vida e para a tua vida. Não pare, não desista, continue. Jesus acredita em nós. Jesus acredita em mim e em você. Jesus disse para cada um de nós, né? Ele disse ali para os seus discípulos, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus estava dizendo ali, vocês vão passar por prova, por aflições, por momentos difíceis, mas tem de bom ânimo, eu venci. E eu estou aqui para ajudar vocês. Eu acredito, vocês vão vencer, vão lá, seja forte, seja corajoso, mas não desista. Porque eu estou aqui te sustentando, eu estou aqui te fortalecendo todos os dias, todas as manhãs. Então é isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você, é que nós não paramos, é que nós não desistimos, porque o Senhor, ele não desiste de nenhum de nós, ele acredita. Ele acredita em cada um de nós. Então nessa manhã de hoje, aleluia, não desista, não pare. A cada dia, a cada manhã, mesmo chorando, mesmo se arrastando, mas não pare, porque você está sendo abastecida pelo Espírito Santo de Deus. Você está recebendo, aleluia, renovo todas as manhãs. Oh, aleluia!
Você está sendo abastecida pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, manhã após manhã. Manhã após manhã você está sendo abastecida. O Espírito Santo de Deus te abastece. O Espírito Santo de Deus te fortalece. O Espírito Santo de Deus, aleluia, te sustenta. Para você não parar. O segredo de nós não parar é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Paulo, ele estava sendo afligido, um espinho na carne. Ele era afligido pelo espinho na carne. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que por 3 vezes ele orou pedindo a Deus, para que Deus tirasse, aleluia, para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Mas Deus disse o que para ele? Deus disse para Paulo: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus diz para Paulo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você pensa que você está fraco, é que você está forte. Porque é nas tuas fraquezas, nas tuas tribulações, é nas tuas angústias, é no momento de dor, é no momento da aflição, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha vida e na tua vida. Então a graça do Senhor Jesus, ela te basta. Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Aleluia! Aleluia! Então Paulo diz que ele se regozijava, ele tinha prazer nas fraquezas, nas tribulações. Aleluia! Para que o poder de Deus para que o poder de Cristo repousasse sobre a vida dele. Então é para mim, para você ter o entendimento. A graça do Senhor, ela nos basta. A graça de Deus, ela nos sustenta. A graça do Senhor, ela nos move para junto dele todos os dias. A fonte que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá vida. Então Deus hoje está falando para mim e para você, não pare, não desista. Continue. Siga em frente, Ele está te sustentando todos os dias, Ele está te fortalecendo, há um renovo a cada manhã para a tua vida, há uma misericórdia a cada manhã para a tua vida. No nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra, não pare, não desista, Jesus acredita, aleluia. Ele acredita em mim, em você, por isso que Ele está conosco todos os dias, nos alimentando e nos fortalecendo para nós não parar, para nós não desistir. Então eu deixo essa palavra hoje de fortalecimento para a tua vida, de avivamento para a tua história. Não desista, não pare. Mesmo arrastando, continue, porque Ele te carrega no colo se preciso for. O Senhor Jesus vai te carregar no colo. O Senhor Jesus vai te sustentando a cada dia, a cada manhã. Então se levante, mulher de Deus, homem de Deus, e siga em frente. Siga em frente na sua missão. Carregue a sua cruz até o final, porque o Senhor Jesus te sustenta, o Senhor Jesus te fortalece, o Senhor Jesus te renova a cada manhã, para que você não pare, para que você não desista. Amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que acredita em mim, em você, mesmo Ele sabendo de tudo sobre nós, tudo ao nosso respeito. Mas Ele acredita, e Ele acredita, e Ele acredita, e Ele acredita. Ele acredita. Essa é a palavra. Jesus acredita em mim e em você. Jesus, Ele não desiste de nenhum dos seus. Oh, aleluia! Então toma posse dessa palavra. Jesus acredita em nós.
Em nome do Senhor Jesus, toma posse, se alimenta, se fortalece da palavra de Deus, porque o Senhor acredita em você. Amém? Em nome do Senhor Jesus, deixa essa palavra para a tua vida, para o teu coração nessa manhã de hoje, para que você se fortaleça e se sustente na presença de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. No nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Seja forte, em nome de Jesus. Glória a Deus.